Obrigado, Tarcísio, pela excelente e abrangente exposição. Eu só fiquei preocupado com a coisa dos pedágios na Dutra. Você, por favor, não crie pedágios entre Pinda e Guará, que o governador Geraldo Alckmin vai ficar desesperado se você fizer isso. Mas, como... Bom, vamos fazer como normalmente fazemos. Philip, tem mais uma pessoa ali. E vamos... We're going to take three questions, then you answer them. And I think we can do 2 rounds of questions. Felipe. Bom dia. Queria cumprimentar os palestrantes pela excelente e iluminadora apresentações. E eu queria fazer um rápido comentário, pergunta com relação à observação do Tarcísio. E, por favor, entenda, eu queria apontar um paradoxo que não é necessariamente para o governo federal, mas você menciona uma relativa ausência de protagonismo no setor privado em relação às proposições, né, no setor de infraestrutura. O que eu acho que é curioso, no fundo, e paradoxal. Você tem um mecanismo de PMI que você diz que leva a um conflito de interesse, porque o proponente, às vezes, tem interesse em tomar concessão. Por outro lado, às vezes, alinha interesse ao mesmo tempo, né? E, por outro lado, você tem uma situação paradoxal pelo fato de que você tem agentes privados propondo e você vê uma incapacidade do setor governamental de processar essas demandas, né? Eu falo com uma certa autoridade porque a minha instituição foi uma instituição que talvez tenha mais investido em MIPs e PMIs nos últimos 5 anos, no entanto, sem ter obtido um certo eco positivo do setor público. E eu falo mais aqui em setor, na esfera municipal e estadual. A gente propôs muito e às vezes provocado pelo próprio Estado, que pediu que nós modelássemos coisas, a gente modela e não tem a resposta porque não dá tempo, o ciclo governamental é muito curto, não era exatamente isso, etc., etc., e a gente faz com muita boa intenção. Queria ouvir muito a opinião sua. Essa parte, James, passa esse capítulo nosso brasileiro, implica muito a questão da robustez e transparência do sistema jurídico com relação a esse chamamento de concessão. É um grande desafio que a gente tem que enfrentar e eu queria muito ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Muito bem. Mais uma pergunta ali no fundo. Opa, boa tarde. Meu nome é Francisco, sou professor de meio ambiente, para o nosso amigo Freitas, sobre a privatização da energia elétrica. Quero saber como vai ficar essa privatização sem que o contribuinte pague caro a conta. A ideia é privatizar, tudo bem, mas desde que a privatização seja votada ao benefício da população brasileira, sei que futuramente, depois da privatização de 5 anos, 10 anos, o povo começa a pagar o pato. Também sobre o saneamento básico. Hoje nós temos quase 200 milhões de brasileiros. Segundo a ABS, 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Como você vê isso, essa infraestrutura de saneamento básico no Brasil? Muito bem. Ali à esquerda. Eu tenho 2 perguntas que são complementares. A primeira é que o governo está com vários projetos ferroviários para escoamento da safra. Nós temos uma expansão aí prevista da Rumo para trazer a safra para o sul. Temos a proposta da Ferrogrão e temos a Ferrosul, a Norte-Sul, que precisa ser terminada. Troca o microfone porque você está instalando. Então, nós temos aí 3 projetos de escoamento da safra agrícola, além da BR-163, que corre paralela à Ferrogrão. Me parece que vai haver mais estrada do que carga para ser transportada. Essa é a primeira pergunta que eu faço, se isso não pode acontecer. E a segunda pergunta que eu faço é que nós temos um problema sério na Via Dutra, eu também sou usuário da Via Dutra, mas nós temos um problema muito sério da Serra das Araras há muitos anos, e a concessão atual só vai poder ser licitada em 2021, ou pode ser licitada antes, mas o contrato vai até 2021. Quer dizer que até 2021 a gente continua com o mesmo problema que a gente tem hoje. Essa é a pergunta.
Muito bem. Back to you, James. Yeah, you I- can go first. Can you? I didn't understand the first question. Would you please make your question again? Can you just do it in English? Because I didn't really understand the question. Okay, it makes me nervous, but let me try. Your English is very good. Thank you. We have a procedure in Brazil for the private sector to express intentions and models. So we call it PMI, Okay. which is a procedure for manifestation of interest, and MPI, which is expression of private interest. Yep. Those are the ways whereby private sector Okay. is allowed to Yep. express. And Tarcísio was saying that there's a lack of protagonism from the private sector. Gotcha. Okay. Enough? Yep. Okay. Enough? good. Thank you. Okay. Thank you. Perfect. So personally, this is a very personal view. I don't like PMI. I think it's not very common. You see it in the States. You see it in here. You see it in little bits of the States, but it's dying out in the States. Now, why don't I like it? Because it goes back to my point about the public sector investing in resources to develop projects. And my personal view is, it is the public sector's responsibility to develop projects and then put them out to tender to the private sector. And I think it is effectively an outsourcing of that role to the private sector. And certainly, if you're trying to encourage international participation, they hate it because they will see it. They don't really understand the market. They think local knowledge is far more important. And so, if you're trying to encourage international competition, it's very tough. I also think if you look at the track record, and correct me if I'm going to look at Mauricio, but my understanding of the track record in Brazil on PMI is that if you exclude projects developed by EBP, which are different, but if you exclude those, then the person who has been successful in the first phase has generally been successful in the second phase. And that is again going to put off competition, and that is a flaw in the system. So sorry, I just don't like it. Do you want to be just? Of course. The second question. I'm very interested in the second question about, which to me is all about tariff, is all about pricing of utilities, and pricing that is fair to all consumers. And I think it's probably, you've talked about sanitation, where it's probably even more of an issue than electricity. But the comment I would make about Brazil compared to other countries is, in Brazil at the moment, you have a system where you either have a PPP, where the government pays, or you have a concession where the user pays. And there's very little middle ground. And the middle ground is very, very unpopular. Everyone tries, so if you're doing a concession, everyone is trying to force the concession into a world where the consumers pay for everything. Now, in the rest of the world, not the rest of the world, but particularly if you take the UK, Australia, Canada, they will, in effect, the government will set the tariff, set the pricing, and then people will bid either a capital value or, more often, a level of subsidy from the government. And the contracts are structured so that they allow for both capital and operational subsidy during the contracts. And now, as I said, in Brazil, that is much, much more difficult. It's people are trying to avoid that at all costs. But I think that, I mean, the analogy I would use is, in the UK there is a big problem with hospitals. So hospitals that have gone under PPP are deemed to have a great cost. Hospitals that were built before the PPP program are deemed to have zero cost. And the trouble is, if you bid tariffs in concessions, then new infrastructure carries a higher cost than old infrastructure, and that is plainly unfair on the consumers. Your point is you can still have subsidy under
Yeah. Right? Yeah. Targeted to lower income Yeah. households. I mean, but if you take railways, for example, railways are uneconomic, so they don't get paid for. Passenger railways, generally. If you're lucky, the fare box pays for the operating costs, and the most it will ever pay on capital is probably a third. So in a railway project, you still bid them. There's still concessions, but the public sector is putting in a big capital contribution to pay for the asset. Sabe, falando em outras palavras, fala que a gente faz concessões administrativas em que o governo paga 100% do subsídio, ou a gente faz concessão comum. Mas a gente não está fazendo muita concessão patrocinada, que você cobra tarifa subsidiada, né, e o governo paga um subsídio também. Então esse mecanismo de concessão patrocinada não está sendo utilizado no Brasil, e poderia ser muito bem servido em situações em que o projeto não é viável, subversivo, somente com a tarifa, você pode subsidiar para que a tarifa não suba tanto. Muito bem. Tarcísio. Bom, vamos lá. Primeiro, a questão do paradoxo, né, participação da iniciativa privada, etc. Quando eu cobro um pouco mais de protagonismo da iniciativa privada, eu estou indo bem mais além. Eu acho que a iniciativa privada no Brasil tem aceitado tudo, até porque em alguns setores ela se serviu disso também, né? Se reclama às vezes que eu tenho um agente que foi indicado politicamente, uma agência reguladora, aquela agência não performa, mas eu aceitei aquilo. Então está na hora da iniciativa privada não aceitar mais esse tipo de coisa, porque isso é o feitiço que se vira contra o feiticeiro depois. Eu coloco lá, em algum momento aquilo é muito bom para mim, em algum momento aquilo vai ser ruim. Aquilo vai paralisar o setor, aquilo não vai dar respostas aos problemas, que vai faltar musculatura técnica, né? Observe, a questão da prorrogação das ferrovias, hoje nós temos no Supremo 2 ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei, então, que permite a prorrogação antecipada. E o que eu cobro, o que eu acho importante, é que a iniciativa privada, né, que as forças vivas, as confederações, aqueles que representam o setor produtivo, digam ao Supremo, ao Tribunal de Contas, é isso que a gente quer. Porque no Brasil a gente está cheio de gente criativa. Você pega, por exemplo, uma técnica que trabalha com o subprocurador-geral da República, ela tem um dogma e diz, não, a licitação sempre é melhor do que uma prorrogação. E ela fala com o subprocurador-geral da República e aquilo vira, não, então nós temos que fazer a licitação. Nós vamos esperar 10 anos para fazer a licitação das novas concessões ferroviárias? Nós temos esse tempo? Quantos milhões de toneladas nós vamos esperar, nós vamos deixar de movimentar pela restrição da nossa capacidade no setor ferroviário? Nós temos 10 anos para esperar? E se nós não temos, quem é que tem que falar isso para o Supremo? Além do governo, óbvio. Não seria iniciativa privada? Não é a Fiesp, não é a CNI, não é a CNA? Não são as forças vivas? Esses caras têm que dizer, aqui está o interesse público. Nós queremos isso. E isso é protagonismo. E esse protagonismo a gente não vê. Não, o governo tem que resolver esse problema. Não, não tem que resolver o problema, porque o problema não é do governo. O problema é do Estado, o problema é de todos. Então, falta essa capacidade de mobilização. E é óbvio, né? Por que as minorias são tão bem se mobilizam tão bem? Porque é minoria. É mais fácil você organizar uma minoria do que organizar uma maioria. Mas há de se ter essa capacidade de mobilização. A capacidade de mobilização está relacionada à capacidade de liderança. Então, a gente percebe aí uma crise de liderança. Há de se ter uma liderança que nos conduza para essa travessia, que nos conduza... A gente tem que mostrar onde é que está o interesse público. Nós precisamos das ferrovias e precisamos agora, não precisamos daqui a 10 anos. E eu não posso ter uma técnica lá do Ministério Público que acha que é mais bonito fazer licitação. Não, nós temos que fazer licitação, é sempre melhor do que uma prorrogação. Quem disse? Quem disse? E aí, há de se ter o protagonismo. Não, o que nós queremos para o país? E as forças vivas têm que manifestar o que elas querem. É óbvio que falta estrutura nos governos estaduais, municipais e até na União para processar essa quantidade de... Se pede, eu vou citar o exemplo do GDF lá. Quando o governador assumiu, né, ele pediu manifestação de interesse privado para 9 projetos, se não me engano, 10 projetos.
E o que andou em já 3 anos de governo? Né? Nada, nenhuma. Não aconteceu absolutamente nada. Iluminação pública, gestão de outros ativos, parque da cidade, não sei o quê, não aconteceu nada. Há uma incapacidade, realmente, de se processar isso. O que a gente tem visto, pelo menos no plano federal, é que algumas PMIs foram bem-sucedidas, porque tivemos a sorte de ter estruturadores independentes, até por causa da característica do negócio, e deu certo, mas talvez isso seja uma exceção. Em regra, as PMIs têm sido muito mal-sucedidas, né, porque carregam em si uma série de questões, levam a assimetria de informação e um custo de transação muito elevado. Né? Então, a gente tem procurado não trabalhar com essa linha das PMIs mais, e temos procurado realmente investir na estruturação dos projetos, né, ou por meio da contratação, ou por meio da busca de multilaterais. Com relação à privatização da energia elétrica e a repercussão para o consumidor, há de se ver o seguinte, talvez nós tenhamos, talvez não, seguramente a gente tem o setor de energia, aquele que tem a melhor regulação. Né? A questão de você ter o operador nacional do sistema, você ter toda a energia fornecida e ter um mercado bastante consolidado, uma câmara de comercialização de energia elétrica, de certa forma, ela mitiga um pouco esse risco. O que se espera com a privatização da Eletrobras, pelo contrário, é ter uma empresa muito mais eficiente, e a partir do momento que você vai tendo a empresa mais eficiente, você vai tendo empresas paradigmas, e você vai poder estabelecer parâmetros de regulação mais regulatórios, a tendência é que isso seja revertido em benefício para o usuário. Né? Quem sabe? Quem sabe? Muito se falou, por exemplo, a gente ia leiloar as usinas da CEMIG. Aí o pessoal dizia que eram da CEMIG, né? Na verdade, as usinas eram da União. Isso vai repercutir desfavoravelmente para o consumidor de Minas Gerais. Absolutamente, porque, na verdade, aquilo é fornecido para o sistema, você tem hoje, né, o mercado funcionando com 70% da energia comercializado no sistema de cotas, 30% vai para o mercado livre, e aquilo é distribuído igualmente para todos os consumidores. Então, o consumidor de Minas vai ser lesado? Não, absolutamente. E haveria uma repercussão na tarifa em função dos riscos hidrológicos, em função da taxa de retorno para amortizar o investimento, bonificação de outorga, etc. Vai ter. Era menos de 1%. Né? A tendência com o aumento de eficiência é ter também um equilíbrio. Eu não acredito numa majoração de tarifa para o consumidor, pelo contrário. A questão de saneamento básico é uma tragédia brasileira, né? A falta de saneamento. O BNDES entrou numa empreitada de querer estruturar projetos de saneamento para uma série de estados, e eles deixaram de considerar algumas questões básicas. Primeiro, a zorra, que é a questão da regulação, da competência, né? Porque o saneamento básico é um serviço, né? E dentro da nossa Constituição, que reza lá o princípio da predominância do interesse local. Então, a competência dos serviços de saneamento é municipal. Só que nós temos, historicamente, o saneamento gerido por empresas que são estaduais. Né? E hoje nós temos ainda as regiões metropolitanas. Então, estruturar projetos para que você seja bem-sucedido na estruturação de um projeto de saneamento, há de se primeiro disciplinar a relação entre esses atores, e isso não é fácil. Estado e prefeitura. Né? Aliás, você não consegue fazer uma coisa sem anuência da outra. Né? Você não consegue, por exemplo, fazer nada na SEDAI se você não alinhar o interesse do governo do Estado e dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. São 12 municípios. Sabe? Então, é extremamente complexo. Aí está chegando a eleição, vários governadores retrocederam, né, porque é impopular, né? Não, privatização sempre é um negócio, né, que não soa bem, e aí vem aquele movimento de trabalhadores, vão privatizar minha companhia, como é que vai ficar meu emprego, etc. E os governadores dão um passo para trás. Primeiro, acho que há de se disciplinar a questão da regulação, né, a questão da competência, e como é que a regulação vai trabalhar a competência dos vários entes, para depois se pensar na estruturação de projetos, e não ia ser feito isso de uma forma simplista como o banco achou que ia fazer. Né? Então, é um negócio que, enfim, não ia dar certo. Em relação aos projetos de
de ferrovia, né, Rumo, Ferrogrão, Ferrovia Norte-Sul, eu não creio que a gente vai ter hoje um problema de excesso de infraestrutura. Pelo contrário, eu acho que ainda falta. O que acontece? A gente precisa dar um choque de oferta. Como é que funciona hoje a precificação de frete ferroviário? Frete ferroviário é um percentual de desconto em cima do frete rodoviário. As concessionárias de ferrovia, elas aplicam um pequeno desconto em cima daquilo que é cobrado hoje na rodovia. Então, há uma flutuação do frete ferroviário, né, que ele gira sempre muito parecido do frete, está sempre muito próximo do frete rodoviário. Em alguns momentos, ele chega a superar o frete rodoviário. Há de se ter, aumentar a oferta. E, sobretudo, há de se proporcionar que nós tenhamos concessões diferentes brigando pela carga. Essas iniciativas são os primeiros passos para a gente ter, de fato, um sistema ferroviário. Porque, em termos de visão de futuro, o que a gente pode imaginar? Um operador na Norte-Sul, um operador da FIOL, que vai estar conectado à Norte-Sul, quando a FIOL estiver chegando até Figueirópolis, né? Então, a FICO chegando na Norte-Sul, o usuário vai poder optar, bom, eu posso levar minha carga para o Porto de Itaqui, eu posso levar minha carga para o Porto de Ilhéus, eu posso descer minha carga para Santos, o que vai ser? E aí eu vou ter um excesso de capacidade. Quando eu tiver excesso de capacidade, a questão do direito de passagem deixa de ser um problema. O direito de passagem é problema quando você não tem capacidade. Porque a melhor coisa para um concessionário de ferrovia é abrir a ferrovia dele para um outro usuário passar. Ele tem uma receita, que é interessante, e um custo de manutenção que é extremamente marginal. Então, quanto mais ele abrir a ferrovia dele, melhor. A MRS tem uma parcela importante de receita ano em função de direito de passagem. E aí vai haver realmente competição pela carga e capacidade ociosa que possa ser usada por operadores ferroviários independentes, enfim. A 163 é uma saga que está chegando ao fim, né? Faltam pavimentar 160 quilômetros. A gente tem lá, na verdade, quando a gente vê as filas ano a ano lá, isso se dá em 20 ou 30 quilômetros que não estão sequer terraplanados, a rodovia ainda está em leito natural, que onde não está pavimentado, mas já está terraplanado, a gente já não tem fila, já não tem problema. E, na verdade, há uma possibilidade, há uma capacidade de expansão de produção muito grande, e essa expansão de produção não se dá por falta de infraestrutura. Então, eu acho que mesmo você prorrogando a Rumo, que vai ser a primeira concessão ferroviária a ser prorrogada, que vai ter lá uma carga de investimento importante, e isso vai aumentar muito a capacidade, fazendo Ferrovia Norte-Sul, mais a BR-163, a gente não vai ter problema de excesso de oferta, e esse excesso de oferta poderia, por exemplo, matar um empreendimento ou outro. No caso das ferrovias, isso é bastante notório, né? Muita oferta pode matar uma ferrovia, né? Pelo fato de ela ser bastante intensiva no capital. Mas não creio que isso vai acontecer de forma nenhuma. Eu acho que, pelo menos todas as simulações que a gente tem feito mostram, a gente tem demanda para todos esses empreendimentos, né? Uma Ferrogrão, por exemplo, entrando, ela vai capturar 35% da carga que vai ser produzida no Mato Grosso. Nós vamos continuar abastecendo Ferronorte, Malha Paulista, enfim. Eu acho que tem carga para todo mundo. I'm afraid we have ran out of time. I will abuse my prerogative. I'll make the final two questions. Uma em português, Tarcísio, relativa à questão das ferrovias. Estou longe de ser um especialista, mas me lembro que, digamos, viabilizar o investimento privado nas ferrovias é das tarefas mais difíceis nessa área de concessões e privatizações. O governo anterior tinha obsessão pela ideia da garantia da demanda e com isso, digamos, enfiava um caminhão de subsídios. Você mencionou várias vezes, temos aqui qual é o modelo que este governo vem adotando para viabilizar o investimento em ferrovias? And the other question is to you, James. It's related to Chinese investment in infrastructure. You've mentioned an example in Australia where they have canceled a privatization, a concession process due to political reasons. How do you assess the Chinese investment? It's not because behind Chinese investment, there is the Chinese state in a way or another. Is that a false problem, or this is
a real problem that nation states around the world should address, and how to address it? You go first. Yeah. So just to be clear, they didn't cancel it. They just they threw the Chinese out at the last minute, and then went to Australian bidders. All right. And I can't remember what, but they lost at least $1 billion of value. At least $1 billion. I think it was 2. So this was a political decision it was entirely a political decision. Around public sentiment and trying to attract popular votes. And I mean with China, China to me, I go to China quite a lot, and every time I leave China, I just say to myself, I know less than when I arrived. And I think if you take that attitude with China, you're probably being honest with yourself. So understanding how China works as a bidder and as a partner is pretty complicated. But what I would say about China is that they are going through a very rapid transition. So in infrastructure terms, they used to mainly do bilateral deals, government to government, mainly EPC. A lot of them were sort of barter deals where they would say, we will build you a road and you give us your copper deposits or some other commodity. And I would say that quality was an issue, or confidence in the quality of the product was an issue. Completely different now. Completely different. Quality, I think, is really a perception issue rather than a reality issue. But perception is still a problem. And they are moving from an EPC contractor to an integrated provider where they combine. What EPC is a construction contract, a design and build construction. Just a construction contract. And they're now moving to construction plus finance plus operations. But if you're on the procuring side, you're still asking questions. If you're asking for a guarantee, you're still asking questions. Who am I getting the guarantee from? And where does it go to? But my personal view is that China are going to become a greater and greater force. As a procurer, they will continue in the short term to make strategic investments. What I mean by that is make non-commercial offers, which for other private sector people is difficult to compete against. And there will be limited, the times like Australia where someone will say we're not dealing with the Chinese will be very limited. Good. Tarcísio. Bom, com relação à questão do modelo para viabilizar os investimentos em ferrovias, talvez essa seja a pergunta que a gente se faça lá todos os dias, né? E as soluções simplistas, elas são ruins normalmente. Alguém lá atrás teve uma ideia brilhante, olha, vamos copiar o modelo de algum país, né? Os alemães fazem isso, vamos usar o Open Access, eu tenho que ter um gestor de infraestrutura e eu tenho que ter um operador ferroviário independente, então, e o governo vai garantir a demanda. Quer dizer, o pior dos mundos, né? Porque cria risco para o governo e cria risco para o privado, é risco para todo mundo, né? E ainda o gestor dessa demanda vai ser a Valec, né? E ela vai comprar a demanda das ferrovias. Quer dizer, então eu quis impor um modelo horizontal para todo o sistema ferroviário brasileiro. E aí a gente comete o primeiro erro, o primeiro pecado, que é o seguinte: eu desrespeitei a vocação das ferrovias. Eu tenho ferrovia que é dedicada, eu tenho ferrovia que a exploração dela, por essência, é vertical, e será sempre. E eu tenho ferrovias que, de repente, se adequam a uma exploração horizontal, eu tenho ferrovia que vai ter uma exploração mista. Então, essas coisas eu tenho que pensar. Observe como é que eu viabilizo, por exemplo, uma Ferrogrão. Se eu abro a Ferrogrão para o operador ferroviário independente. Porque se eu tiver a possibilidade de ter o operador ferroviário independente, o operador ferroviário independente operando a Ferrogrão, o investidor ele quer ser off, ele não quer ser GIF. Quem vai ser o gestor da infraestrutura? Quem vai fazer a infraestrutura? Então, é uma ferrovia que tem que ter uma regulação própria,
uma regulação diferente das demais. É uma o cara que aceita tomar o risco de botar 12 bilhões lá para fazer um empreendimento daquela magnitude, enfrentando o risco de demanda, de meio ambiente, etc., que a gente vai ter que também, de certa forma, trabalhar, ele não pode... É uma ferrovia essencialmente privada, até porque ela não está ligada ao resto da malha. Então, eu tenho que ter restrições de acesso a essa ferrovia. E essa é uma das formas de viabilizar. Ou seja, se o cara é o gestor da infraestrutura, se ele vai botar o dinheiro e vai assumir o risco, eu não posso ter a ferrovia aberta a qualquer player, porque senão ela não se viabiliza. O investidor vai sumir, ele não vai ter interesse. Então, na verdade, o caso da ferrovia de integração oeste-leste, eu não posso pensar em fazer a ferrovia se eu não conseguir equacionar o problema do Porto de Ilhéus. Senão a ferrovia vai ligar o quê? Né? O nada ou coisa nenhuma. Né? Então, a questão regulatória tem que ser trabalhada caso a caso. Não dá para partir de uma solução, olha, a ferrovia tem que ser assim, vamos usar o modelo horizontal. Não, o modelo de regulação ele vai ser pensado caso a caso. Então, tem rodovias que vão ter exploração vertical, tem rodovias que elas vão ter exploração mista. Né? Então, outra coisa, se eu vou garantir uma determinada demanda, eu tenho que pagar para essa demanda. Como é que eu vou pagar? Porque eu não posso ter uma capacidade ociosa e que ninguém paga por ela. Né? Muito se discutiu isso na medida provisória 752, a necessidade de se reservar, de se ter um estoque de capacidade reservado nas ferrovias. Tudo bem, mas e aí? Quem vai pagar por essa capacidade ociosa? Observem, nós acabamos de duplicar a Estrada de Ferro dos Carajás. Então, nós estamos com uma ferrovia que tem 230 milhões de toneladas de capacidade. Então, imagina reservar um percentual para, por exemplo, a Norte-Sul. A Norte-Sul não vai ter demanda para aquele percentual que vai ser reservado, então faz sentido, eu vou ter capacidade ociosa na ferrovia e vou impedir que o concessionário explore aquela capacidade, ele tendo a demanda, e ninguém vai pagar por isso, eu não tenho um contrato take or pay, não faz sentido. Então, a regulação tem que ser pensada caso a caso, respeitando a vocação de cada uma das ferrovias, de maneira a eliminar os riscos e fazer com que essas licitações sejam bem-sucedidas. E essas licitações são realmente bastante desafiadoras. Não é fácil botar de pé um programa de ferrovias. Muito bem. Senhores, senhoras, obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas. Many thanks to you again, James. I hope you'll be back next year. Com muitos leilões realizados. Muito obrigado e espero que volte com muitos leilões realizados aqui com a brilhante participação do Tarcísio. Muito obrigado, gente. Um abraço.